Você já teve aquela sensação frustrante de que, não importa o quanto você se esforça, as coisas que mais deseja aparentemente escapam de suas mãos? Que o amor, o sucesso e a felicidade estão sempre um passo além do seu alcance? Pois prepare-se, porque hoje você vai guiar em uma jornada de autodescoberta e transformação pessoal, onde você descobrirá que a verdadeira felicidade não está em segurar firme o que deseja, mas em saber soltar para atrair tudo aquilo que realmente merece. E aí, você está pronto para liberar tudo o que você prende e abraçar a abundância que já está te esperando? Se sim, comente aqui embaixo a palavra liberdade. Caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essas pequenas ações fazem toda a diferença e me ajudam a continuar criando conteúdos como este para você. A lei da atração, um método proibido para conseguir tudo o que você deseja. Nos últimos tempos, a ciência começou a confirmar o que a filosofia espiritual e emocional vem defendendo há séculos: na maneira como encaramos a vida tem o poder de transformar completamente nossa realidade. Um exemplo notável é o estudo realizado na Holanda, intitulado Optimisme in de Cause Psychic Mortality, liderado pelos pesquisadores Gilt Gelen, Zitman e Shen. Esse estudo acompanhou mais de 900 homens durante um período de 15 anos e revelou que aqueles com níveis mais elevados de otimismo tinham 50% menos chances de morrer por doenças cardiovasculares em comparação com os que tinham a mentalidade pessimista. Esse achado sugere que a forma como lidamos com a vida impacta diretamente não apenas nossa saúde mental, mas também a física e a longevidade. E não para por aí, o otimismo vai muito além da saúde do corpo. As pesquisas mostram que pessoas otimistas enfrentaram melhor o estresse e os desafios cotidianos. Eles tendem a usar estratégias de enfrentamento mais saudáveis, o que resulta em um bem-estar psicológico elevado, com menos estresse. Isso nos leva a uma reflexão importante: que tipo de energia você está emitindo para o mundo? O que você está atraindo para a sua vida? Imagine, por um momento, que você é como uma estação de rádio, transmitindo sinais energéticos o tempo todo. O que você atrai para si é diretamente influenciado pela frequência que está emitindo. Se você mantiver uma atitude positiva e otimista, vai atrair pessoas e situações alinhadas com essa vibração, indivíduos que trazem luz, vitalidade e uma aura de prosperidade ao seu redor. Por outro lado, se sua energia é negativa, pessimista ou limitada, vai acabar atraindo o oposto e situações que sugam sua energia, pessoas que obscurecem seu ambiente e dificuldades. Nossa atitude em relação à vida determina quem e o que atraímos. Esse princípio não é apenas uma crença espiritual, mas uma verdade respaldada pela ciência do bem-estar. Quando nos tornamos conscientes disso, adquirimos o poder de tomar as decisões de nossas vidas. A história de Jurema é como transformar dor em oportunidade. Jurema não entendeu isso no começo. Após a morte repentina de seu marido, Ricardo, há 6 meses, sentiu que sua vida havia perdido a cor. As flores do seu jardim, especialmente as lírios que sempre floresceram na primavera, não desabrocharam naquele ano. Para Marta, isso era uma metáfora perfeita de como se sentia por dentro, e murcha, vazia e sem rumo. Tudo que antes era uma rotina tranquila e estável, o café da manhã juntos, as caminhadas pelo jardim, agora parecia desprovido de sentido. Os dias se arrastavam, e as noites eram intermináveis. Mas o que Jurema ainda não sabia era que os desafios que enfrentava eram, na verdade, o terreno fértil para o crescimento de uma nova versão dela mesma. Um dia, enquanto revirava caixas de lembranças antigas, Jurema encontrou uma carta que Ricardo havia escrito em seu aniversário de 30 anos. Na carta, ele dizia algo que mudou sua perspectiva. Querida Jurema, se algum dia eu partir antes de você, quero que se lembre de uma coisa: os obstáculos na vida não são o fim do caminho, mas sinais de que estamos crescendo. Agradeça por tudo que foi, mas nunca se detenha. Siga em frente, porque os desafios são oportunidades. Ao ler essas palavras, Jurema sentiu um misto de emoções. Chorou, mas também se sentiu aliviada. Poderiam os problemas que enfrentavam agora, a solidão, a ausência de Ricardo, o jardim que não florescia, ser, na realidade, uma oportunidade. Nos dias seguintes,
Jurema decidiu experimentar uma técnica que havia lido há algum tempo, a visualização inversa. Sentou-se em sua poltrona favorita, fechou os olhos e imaginou que já havia superado essa dor. Como ela se sentiria se, em vez de deixar-se consumir pelo sofrimento, você poderia vê-lo como um teste para fortalecer sua resiliência? Visualizou um futuro onde havia aprendido a conviver com a ausência de Ricardo, sem deixar que isso apagasse sua luz. Imaginei o jardim florido, seus netos correndo entre as cerejeiras e lírios, e sentindo paz. Ao terminar sua visualização, abriu os olhos com um novo senso de clareza. Se aquele futuro era possível, o que ela deveria fazer para alcançá-lo? Decidiu começar aceitando que os obstáculos eram oportunidades para crescer, não castigos. Em uma ida ao mercado local, Jurema parou diante de uma banca de plantas. Um senhor idoso, com um sorriso gentil, ofereceu-lhe uma pequena cerejeira e disse: "Essa árvore símbolo de renascimento." Sem hesitar, Jurema comprou e plantou em seu jardim, no lugar exato onde os lírios estavam. À medida que os dias passavam, Jurema começou a notar os pequenos detalhes que antes lhe escapavam: o canto dos pássaros ao amanhecer, a brisa fresca da manhã, o aroma da terra úmida após a chuva. Mesmo sem Ricardo ali, a vida continuava, e Jurema começou a agradecer pelo que ainda tinha, em vez de lamentar pelo que havia perdido. Claro, a tristeza ainda a visitava, mas sempre que isso acontecia, ela se lembrava das palavras de Ricardo: os obstáculos são oportunidades disfarçadas. Em vez de fugir de sua dor, decidiu enfrentá-la, aceitá-la e aprender com ela. Uma manhã, Jurema notou que a cereja que havia plantado começava a florescer. As pequenas flores rosadas eram um lembrete de que, embora os lírios não tenham aparecido naquele ano, a natureza segue seu curso, oferecendo-lhe uma nova chance de renascer. Jurema percebeu que, assim como seu jardim, ela também estava em um processo de transformação. Decidiu compartilhar essas lições com seus netos, mostrando-lhes como as plantas florescem mesmo após os invernos mais rigorosos e ensinando-lhes que os obstáculos, assim como as ervas orgânicas, são parte natural do crescimento. Elas podem ser difíceis de enfrentar, mas são elas que fortalecem as raízes das plantas que realmente importam. Desapego emocional e a chave secreta para se libertar do sofrência. Quando nos apegamos a algo com intensidade, o que realmente fazemos é alimentar a ansiedade em torno daquelas coisas que desejamos controlar. É irônico, mas quanto mais tentamos nos agarrar a algo, mais sentimos o medo de perder aquilo que buscamos proteger. E esse medo, longe de nos dar segurança, muitas vezes acaba sendo o verdadeiro ladrão da nossa paz. Um estudo revelado, intitulado Avoidance and Anxiety Attachment Style, mostrou que os estilos de apego inseguros, como o ansioso e o evitativo, estão diretamente associados ao aumento dos níveis de ansiedade. Pessoas com apetite ansioso tendem a se preocupar com seus relacionamentos, temendo separações ou rejeições. Esse medo irracional de perder algo acaba gerando uma ansiedade crônica que, por sua vez, impacta níveis não apenas os relacionamentos, mas também o bem-estar emocional e mental. A incapacidade de aceitar a incerteza e a constante necessidade de manter tudo sob controle tornam-se um obstáculo para a paz interior. Outro estudo, conduzido por Shore, Pita Barlow e Brown, evidenciou que essa necessidade excessiva de controlar todos os aspectos da vida aumenta significativamente os níveis de estresse e ansiedade. Aqueles que lutam contra a incerteza e se apegam à ideia de ter controle total acabam presos em um ciclo vicioso de frustração e ansiedade, pois a vida, em sua essência, é imprevisível e resistir ao fluxo natural dos acontecimentos nos impede de aproveitar o presente e nos afundar em um estado de angústia contínua. Agora, eu te convido a fazer um breve exercício. Reserve um momento para pausar o vídeo, fechar os olhos e respirar profundamente. Imagine que tudo em sua vida flui de maneira natural, sem resistência. Visualize que você solta aquilo que tanto te preocupa e, em vez de tentar controlar tudo, se permite fluir com o ritmo do universo. Sinta-se liberando as correntes da necessidade de controle, permitindo que a serenidade tome conta. Imagine sua família, amigos e pessoas queridas ao seu redor, todos sorrindo, desfrutando da sua presença plena e tranquila. Eles se sentem atraídos por você, não porque você está tentando direcioná-los ou controlar suas vidas, mas porque você percebe como alguém sólido e sereno.
como uma árvore robusta que oferece sombra e abrigo a quem precisa. O desapego não significa renunciar aos nossos sonhos e metas, mas sim deixar de viver com o medo constante de perdê-los. É que confiamos, embora não possamos controlar todos os aspectos da vida, sempre podemos aprender, nos adaptar e crescer com o que vier. Agora, abra os olhos lentamente. Perceba essa leve sensação de colapso. Ao soltar o que você prende, a ansiedade começa a se dissipar aos poucos, e no lugar dela, surge uma calma reconfortante. Esse é o poder de soltar e confiar no fluxo natural da vida. Ao aprender a viver em harmonia com o que nos rodeia, deixamos de lutar contra o novo e vamos apreciar até os menores detalhes do nosso dia a dia. O desespero não é resignação, é poder. É um lembrete de que, embora nem sempre possamos controlar as situações, podemos sempre controlar a forma como reagimos a elas. Aos poucos, cada dia ganha um novo significado, e com essa mudança de perspectiva, nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossa própria vida se iluminam com uma nova luz, livre do fardo do controle e do medo. Uma nova história, a história de Bruna, a visualização criativa e o poder de materializar. Bruna parou em frente ao espelho, observando seu reflexo com uma mistura de ansiedade e desapontamento. Aos 38 anos, senti que a vida havia lhe dado menos do que merecia. Apesar de ter uma carreira bem-sucedida, um lar aconchegante e amigos fiéis, algo ainda faltava. É só isso? Se perguntava com frequência, sentindo um peso invisível no peito que tornava cada respiração mais difícil. Ela sabia que tinha muito a gratidão, mas essa gratidão parecia incapaz de preencher o vazio que sentia. Naquela manhã, uma notícia inesperada mudou seu dia, e sua melhor amiga, Clara, estava grávida. Bruna sentiu uma onda de alegria, e seguida por uma pontada de inveja. Eles tentaram ter filhos durante anos, e justamente quando Sofia decidiu renunciar à ideia de ser mãe, a vida lhe pregou uma peça cruel. Sentiu-se feliz por Clara, mas uma sombra escura de ressentimento crescia em seu interior. O almoço com Clara foi constrangedor. Enquanto uma amiga conversava sobre os planos para o bebê, Sofia sorria e concordava, mas por dentro sentia-se cada vez menor. Quando Clara fez questão de que a maternidade fosse uma maior vitória, algo em Sofia se cortejou. Desculpou-se para ir ao banheiro e, uma vez lá, as lágrimas vieram sem controle. Por que eu não? Por que estou sempre tão sozinha? Repetia para si mesma. Voltou para casa naquela noite completamente exausta. Deitada na cama, pegou o celular em busca de distração e viu uma mensagem de sua terapeuta recomendando um livro sobre visualização criativa. Visualização? Que bobagem é essa? Pensei Bruna, mas uma curiosidade a levou a baixar o livro e ler as primeiras páginas. Elas conhecem sobre como o cérebro não distingue entre o que se imagina e o que realmente acontece. Intrigada, lendo continuamente sobre como visualizar algo intensamente pode influenciar a realidade, como quando se sonha que está caindo e o corpo reage, acordando de repente. Não é mágico, embora às vezes pareça, leu ela. A visualização é como um GPS para a mente, ajudando-a a manter o rumo na direção aos seus objetivos. Apesar de suas dúvidas, Bruna decidiu tentar. Numa noite, após mais um longo dia no escritório, apagou as luzes e respirou profundamente. Sua mente ainda estava comunicada de pensamentos negativos e insatisfação, mas tentou liberar essas emoções a cada inspiração e expiração. Lembrou-se das orientações do livro: encontre um lugar tranquilo, relaxe e visualize o que deseja com todos os detalhes. Com os olhos fechados, Bruna se imaginou em um futuro diferente. Não se tratava de ter um bebê ou encontrar o amor perfeito, mas de se sentir plena e satisfeita. Visualizou-se acordado com energia, aproveitando o trabalho e sentindo-se seguro de si mesmo. Sentiu a emoção da realização e da paz interior. A visualização permitiu que ela criasse uma imagem clara do que desejava, não uma vida perfeita, mas uma vida plena. Nos dias seguintes, continue praticando a visualização. No início, era difícil se concentrar, mas, com o tempo, foi melhorando. Imaginava cenas que a faziam sentir-se feliz e tranquila, como caminhadas na praia, projetos que a apaixonavam e jantares confortáveis com amigos. Aos poucos,
começou a notar pequenas mudanças em seu humor, sentia-se mais leve, menos sobrecarregado pelo peso das expectativas. Porém, a notícia de que seu ex-namorado ia se casar foi um novo golpe. Sentiu como se a vida estivesse rindo dela. Por um momento, pensei em abandonar a prática da visualização, mas decidi fazer algo diferente. Sentou-se em sua escrivaninha e escreveu uma carta para si mesma: Querida Bruna, sei que as coisas não vieram como você esperava. Sei que você sente que não é suficiente. Mas e você já está? E se tudo o que viveu até agora foi perfeito em sua imperfeição, vamos dar um passo de cada vez. O poder da gratidão em A História de 50 Cent. Um exemplo poderoso de como a gratidão e a resiliência podem mudar nossas vidas é a história de 50 Cent, cujo nome verdadeiro é Curtis Jackson. Este rapper icônico, amplamente reconhecido por suas contribuições à indústria musical nos Estados Unidos, incidentalmente um episódio marcante em sua vida no livro The 50 Th Law. O evento que transformou profundamente sua visão sobre a vida e o medo aconteceu no ano 2000, quando sofreu uma tentativa de assassinato. Enquanto estava em seu carro, foi descoberto por um ataque a queima-roupa e recebeu 9 tiros, sendo um deles no rosto. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Esse episódio traumático poderia ter sido feito com que se retraísse, consumido pelo medo e pela insegurança. No entanto, 50 Cent decidiu que não deixaria o temor da morte ou a violência definir sua trajetória. A história de 50 Cent é um exemplo claro de como a gratidão e a resiliência podem transformar até mesmo os desafios mais sombrios em oportunidades de crescimento. Ele não apenas sobreviveu ao ataque, mas foi usado como uma descoberta para fortalecer sua determinação e alcançar níveis ainda mais altos de sucesso. Hoje em dia, Curtis continua sendo uma figura influente, evoluindo constantemente em várias áreas de sua vida, mas sempre mantendo a gratidão e a resiliência que o sustentaram nos momentos mais difíceis. Agora, pare e reflita: se esse rapper foi capaz de superar uma experiência tão extrema e ainda assim seguir em frente com força e propósito, por que não podemos, pelo menos, ser gratos pelas coisas simples da vida? A gratidão pode ser o complemento que precisamos para alcançar nossas metas e superar os desafios. Um hábito muito valorizado na tradição budista que reflete o poder da gratidão é a prática diária do gacho. Essa abordagem ajuda a desenvolver uma mentalidade de satisfação e paz interior, afastando o desejo constante pelo que falta e permitindo uma vida mais plena. A ideia é gerar uma profunda apreciação por cada aspecto da vida, o que reduz o apego e a ansiedade pelo que ainda não se tem. Um estudo intitulado Buddhist Derived Gratitude Practices and Well-Being. A gratidão não apenas nos ajuda a superar o que nos bloqueia, mas também abre os canais para atrair mais coisas positivas para nossas vidas. Quando deixamos de focar nossa energia no que nos falta, começamos a vibrar em um estado de gratidão que, por sua vez, atrai abundância. Agora, quero que você reserve um momento para ouvir minhas palavras com atenção. Feche os olhos e imagine, aos poucos, todas as coisas pelas quais você se sente grato. Perceba como sua expressão muda e talvez até um sorriso se desenhe em seu rosto. Internamente, você sente um bem-estar inconfundível. Agora, repita comigo: agradeço pela vida, pela minha família, por caminhar, por correr, por ouvir o canto dos pássaros pela manhã, pelos poros do sol colorido que meus olhos podem ver. Agradeço pela vida em si. Como você se sente agora? Essa sensação de bem-estar que você experimenta é o resultado de aplicar a lei da gratidão em sua vida, permitindo que os bloqueios mentais se dissolvam e abrindo seus canais energéticos para receber mais abundância. A gratidão é a chave para soltar, viver plenamente e atrair o melhor que a vida tem a oferecer. Mantenha seus objetivos em segredo e a estratégia oculta dos bem-sucedidos. O céu sobre a cidade estava coberto por nuvens densas e cinzentas, refletindo o estado emocional de Laura, uma jovem advogada de 32 anos. Enquanto caminhava em direção ao seu apartamento, ela apertava o casaco contra o corpo, não apenas para se proteger do frio, mas como se tentasse se agarrar a algo tangível em sua vida. A chuva começava a cair em gotas finas, mas sua mente estava longe da tempestade que se espalhava ao seu redor. Sentia que sua vida havia se tornado monótona. Tudo isso começou a mudar no dia em que começou a falar pela primeira vez sobre a lei da atração.
A ideia de que seus pensamentos poderiam criar sua realidade parecia, a princípio, pura fantasia. Mas, diante do desespero, Laura se agarrou a essa ideia de como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. O que ela não sabia naquele momento era que compartilhar demais sobre seus objetivos e pensar poderia ser mais prejudicial do que imaginava. Inicialmente, acreditava que verbalizar seus sonhos para ajudar, sentir apoio e reafirmar seu novo caminho. No entanto, cada vez que conversou sobre suas metas, especialmente com seu parceiro Daniel, sentiu que a energia que antes a motivava se esvaía. Quando comecei a falar com Daniel sobre a lei da atração, seus interesses eram puros. Queria compartilhar aquela pequena faísca de esperança que havia encontrado. No entanto, Daniel, prático e racional, não só não entendeu como também rapidamente desdenhou de suas opiniões. Isso é bobagem para quem foge da realidade, ele dizia. A cada vez que tentava explicar suas ideias, Laura sentia sua diversão diminuir. Ela não sabia, mas verbalizar repetidamente seus objetivos dava a sensação ilusória de que já estava realizando algo, quando, na verdade, tudo o que fazia era falar. Seu cérebro enganou pela satisfação prematura de expor seus desejos. Laura então se lembrou de uma citação que havia lido em um livro: palavras não são suficientes, as ações são o que transforma o pensamento em realidade. Refletindo sobre isso, comecei a entender que o que realmente importava não era o que dizia, mas o que fazia. Compreendeu que havia caído na armadilha de falar demais sobre seus objetivos, o que, em vez de impulsão, drenava sua energia para agir. Decidiu parar de compartilhar tanto e concentrar suas forças nas ações. Naquela noite, após uma discussão acalorada com Daniel, Laura sentou-se sozinha na cama, pensamentos confusos rodopiando em sua mente. O que estou fazendo? Por que busca a aprovação de alguém que não entende o que estou vivendo? Nesse momento, decidi que não buscaria mais validação, nem em Daniel, nem em ninguém. Compreende que o caminho para alcançar suas metas deve ser silencioso e que apenas suas ações mantêm o poder de falar por ela. A partir de então, Laura deixou de mencionar suas reflexões sobre a lei da atração e começou a se concentrar em seus próprios pensamentos e ações. Às vezes o mais poderoso não são as palavras que se dizem, mas as ações que se tomam em silêncio. Pratique o perdão, o segredo para se libertar do peso do rancor. Henrique, imerso em seus próprios pensamentos sombrios, estava novamente naquele bar solitário que frequentava desde a traição de sua esposa, Helena, com seu melhor amigo, Caio. O ambiente carregado de melancolia refletia perfeitamente o peso do rancor que Henrique carregava no coração. Bebia devagar, tentando afogar a dor, mas por mais goles que tomasse, o ressentimento sempre voltava, mais forte que antes. De repente, um homem mais velho, chamado Otávio, com um olhar sereno e uma presença reconfortante, enviado-se ao lado de Henrique sem dizer uma palavra. No início, Otávio apenas o instruiu, como se pudesse enxergar além do copo de uísque das paredes escuras do bar. Após alguns minutos, cortes o silêncio com uma voz suave e profunda: alguma vez você já sentiu que carrega um peso invisível que o impede de avançar? Perguntou Otávio, sem rodeios. Henrique olhou de soslaio, sem responder. Ele sabia que aquele peso ao qual Otávio se referia era bem real. Sempre que pensei em Helena e no amigo de longa data, senti um aperto no peito, como se houvesse um nó impossível de desfazer. Esse peso pode ser o ressentimento contínuo, Otávio. E o perdão é a chave que o libertará. Henrique soltou uma risada amarga. Perdão? Depois do que fez? Isso nunca vai acontecer, disse, balançando a cabeça. Otávio manteve a calma, sem se deixar levar pela resposta de Henrique. Imagine que sua energia é como um rio. O rancor e o ressentimento são como pedras que obstruem seu fluxo natural. Toda vez que você pega essa raiva, fica bloqueando sua própria energia, impedindo que ela flua para o que você realmente deseja. O perdão é o ato de remover essas pedras, permitindo que sua energia volte a fluir livremente. Henrique ficou em silêncio, mas as palavras do homem o fizeram refletir. Visualizou essas pedras pesadas no fundo de um rio. Ele sabia que tinha uma torrente de emoções presas dentro de si, mas não sabia como se livrar delas.
O perdão não é apenas para os outros, Henrique. É também para você mesmo, acrescentou Otávio, olhando com empatia. Muitas vezes somos nossos próprios juízes mais severos. Esse diálogo interno negativo, essas autocríticas que você repete para si mesmo são como âncoras que o mantêm preso ao passado. O auto-perdão é como cortar essas âncoras e dar a si mesmo a permissão de avanço. Henrique abriu o copo com força. As palavras de Otávio atingiam onde mais doía. Ele sabia que se castigava constantemente, culpando-se por não ter visto os sinais, por ter confiado em pessoas erradas. Mas não sabia como se libertar desse peso. Perdoar não significa que você aprova o que aconteceu, disse Otávio, com uma tranquilidade que parecia ecoar por todo o bar. Perdoar significa que você escolhe sua paz acima de sua dor. Não se trata deles, se trata de você. Como diz o ditado, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Henrique engoliu em seco. Aquelas palavras começavam a fazer sentido. Durante todo esse tempo, ele havia sido prisioneiro do próprio ressentimento, acreditando que manteria essa raiva o protegeria, quando na verdade o mantinha preso. Otávio sorriu levemente ao ver que Henrique começou a se abrir para a ideia. O também perdão acelera o processo de manifestação contínuo. Quando você perdoa, libere a energia que estava presa no ressentimento e o redirecionamento para seus objetivos. É como tirar o freio de mão do seu carro dos sonhos. De repente, você avança mais rápido e com menos esforço. Henrique deixou o copo sobre o balcão e olhou-o diretamente nos olhos. Você pode sentir como uma pequena faísca de compreensão se acende dentro de si. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, pensei que talvez fosse possível. E se eu não conseguir? Disse em voz baixa, quase como um sussurro. Você consegue, Henrique, respondeu Otávio com firmeza, colocando a mão no ombro. O perdão não é um presente para eles. É um presente que você dá a si mesmo. Naquele instante, Henrique entendeu que o caminho para o perdão não seria rápido nem simples, mas compreendeu que era o único caminho que a libertaria do peso que o oprimia. Com um último suspiro, intimidade o copo e, com um leve sorriso, o empurrou para o lado. Tinha tomado a decisão de soltar aquelas pedras, uma por uma, e fluir com a vida. Técnica para viver em abundância. Para encerrar esta jornada, gostaria de compartilhar uma técnica que pessoalmente me ajudaram a aprender a fluir com o ritmo da vida e a soltar o controle. Essas práticas não apenas melhoraram a qualidade das pessoas que atraem para minha vida, mas também me permitiram viver cada dia em um estado de maior abundância e plenitude. Escrever seus objetivos. Uma das coisas que mais me ajudou foi escrever meus objetivos. Não é apenas um ato de planejamento, mas uma forma de materializar meus desejos e tomá-los conscientes. Cada vez que coloco meus objetivos no papel, sinto que estou traçando o mapa da minha vida. Quando volto a ler o que escrevi, mesmo dias depois, isso me permite lembrar o que realmente quero e verificar se estou seguindo o caminho certo. É como um farol que ilumina minha jornada e me mantém focado. Isso libera a energia que estava presa no ressentimento e redirecionada para seus objetivos. É como tirar o freio de mão do seu carro dos sonhos. De repente, você avança mais rápido e com menos esforço.